Vou falar hoje sobre direito à prosperidade. Fala para o seu vizinho aí. Diga direito à prosperidade. Vira os olhos para ele, bem no fundo dos olhos, e diga assim, se é que os olhos têm fundo, eu não sei, mas alguém diz que é, olha no fundo dos olhos. Então olha bem no fundo dos olhos e diga assim: você tem direito a ser próspero. Diga, você tem direito à prosperidade. Amém? Já que nós vamos falar sobre salário hoje, consagração da sua fonte de renda para Deus, amém? Para que 2022 não falhe, não falte, para que Deus cumpra. Um dia, Judas Iscariotes olhou para uma atitude de Maria, que pegou um vaso de alabastro e quebrou de um perfume muito caro e depositou aos pés de Jesus, derramou aos pés de Jesus. E Judas, que era o tesoureiro, mas a Bíblia abre um parênteses, isso está até lá em João capítulo 12, a Bíblia abre um parêntese e diz assim: porque era ladrão. Quem é que bota um tesoureiro ladrão, ou um ladrão para ser tesoureiro? Quem? Jesus. Só Jesus, né? Porque você jamais botaria um desonesto para ser tesoureiro da sua empresa, não é? Você coloca até uma câmerazinha para ver se ele é fiel. E depois você vai assistir a câmera, não é assim? Qualquer suspeita você já manda embora. Mas Jesus botou o tesoureiro ladrão. Quem é que bota um tesoureiro ladrão? Ou um ladrão para ser tesoureiro? Jesus. E alguns corruptos da nossa geração. Mas preste atenção. A Bíblia abre esse precedente, essa portinha ali e diz assim, ó, ele era ladrão. Jesus sabe todas as coisas ou não? Sim ou não? Ele sabia que Judas era ladrão? Ele sabia que Judas era traidor? Mas ele chama Judas de amigo. E sabe que ele era desonesto, que o problema dele era dinheiro. Então Jesus chama ele e diz: você vai ser o meu tesoureiro. Tesoureiro da equipe. Sabe por quê? Porque Jesus estava dando uma chance para ele mudar. Nós somos desonestos em muitas áreas da nossa vida, e mesmo assim Deus confia em nós, não porque acha que nós somos certinhos, é porque Ele sabe que nós podemos ter uma chance da parte dele para mudança. Você entendeu? Quando você estiver contando dinheiro, sentir vontade de tirar um pouquinho para você, roubar, botar no bolso, aí você diz assim: poxa, alguém confiou em mim, eu não vou fazer isso, eu vou mudar. Entende? Deus sabe que você pode aproveitar o prato do pecado, mas Ele sabe que também você tem uma consciência para diante daquele prato dizer assim: eu posso comer, mas não vou comer. Entende? Tudo me é lícito, nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas eu não vou me deixar levar. Você tem direito de escolha, você tem direito de fazer, de decidir sua vida. Aí, Judas cresceu o olho e disse: poxa, 300 denários seria o valor desse vaso de alabastro. 300 denários é um ano de salário de um trabalhador. Aí Judas chega e diz assim: Senhor, por que esse desperdício? Por que o Senhor permitiu que essa mulher estragasse esse vaso de alabastro com muito dinheiro? 300 denários. A gente poderia fazer vários projetos peixe-pão, dá para muita gente. Obra social para os pobres. Aí Jesus diz assim:
Amigo, pobre você sempre vai ter. Sempre vai existir pobre. Mas a mim, quem tiver a oportunidade de ter um momento comigo, de me honrar, de me adorar, muitas vezes é único. E você não pode perder a oportunidade. Eu estou até mudando um pouquinho aqui, mas vou falar uma coisa para você muito importante. Pastor Alcelene, pega lá para mim. Presta atenção aqui. Ah, já está aí? Vou mostrar aqui para a câmera. Essa é a minha mensagem. Mas ouça. Há uma tradição que conta o seguinte: Maria Madalena, que foi chamada de prostituta, era uma mulher, e a Bíblia diz que saíram 7 demônios dela, tinha 7 pombagiras. Só que acontece uma coisa, que existe uma tradição que fala que aquele vaso de alabastro era perfume muito caro que Maria Madalena estava juntando para o dia do seu casamento. Porque a mulher juntava, comprava especiarias para se banhar, para se untar, como chamavam, para o dia da sua núpcia. E quando ela quebra aquilo, era uma coisa que ela tinha juntado ao longo da vida. Provavelmente ela havia se decepcionado com um tipo de noivado, ou quem sabe ela nunca teve a oportunidade, mas ela esperava ter um casamento, e ela juntou aquele unguento para o dia da sua núpcia. Mas sabe o que aconteceu? Ela teve um encontro com Jesus. Jesus a liberta, ela diz: esse é o meu noivo. Então eu vou perfumá-lo e vou me perfumar para ele. Entende? É só abrir esse precedente aqui para você entender. Mas eu quero parar no pobre. Porque Jesus diz assim: pobres você sempre vai ter. Todas as vezes que a gente interpreta esse texto, a grande maioria das pessoas pensa o seguinte: irmãos, pobres a gente vai ter por causa da injustiça social, por causa disso ou por causa daquilo, por causa da omissão do governo, por causa disso ou por causa daquilo, porque fulano não fez obra social, porque ninguém investiu em alguma coisa. Essa é a ideia que nós temos desse texto. Mas deixa eu quebrar aqui um mito na sua cabeça. Jesus diz: olha, pobre amigo, vai ter. Você não vai resolver o problema da pobreza no mundo, porque o problema da pobreza não é falta de distribuição de alimento, não é falta de distribuição de renda. Você entendeu? O problema da pobreza, em muitos lugares, é a crença. A pessoa é uma identidade, a pessoa assumiu a sua identidade. E ela não prospera. Bota 300 denários, 1 ano de salário na mão dela, ela vai para um shopping center, e ela vai comprar tudo de chinelo, vai comprar de roupa, ela vai gastar tudo com maquiagem, entendeu? Com celular de primeira grandeza. O meu aqui quase que não abriu hoje, aqui já tem 4 anos. Mas ela vai lá para um smartphone, agora é um iPhone. Ela compra um iPhone de 11 mil, 12 mil, ganhando um salário de menos de R$2.000. O que eu estou dizendo para você? Deus não coloca coisas em nossa vida, não nos dá determinadas coisas, sabe por quê?
Porque nós estamos codificados com uma mentalidade, com uma crença de não merecimento, e somos assim mesmo, porque meu papai foi assim, meu avô foi assado, e ninguém construiu nada, e eu também vou dar prosseguimento. É como diz o pastor Cláudio Duarte: Abraão foi rico, Moisés foi rico, foi príncipe, Davi foi rico, Jó foi rico, e quando chega a nossa vez a gente vai se lascar? A questão é: o que você entende, como você age, como você trabalha, como você reage? Deixa eu perguntar uma coisa para você. Quantos aqui estão satisfeitos com o seu salário? Dê um glória a Deus e um aleluia maravilhoso. Muito bem. Quem aqui não está satisfeito com o seu salário? Ainda tem gente aí pobre. Quem aqui não está satisfeito com o seu salário? Isso aí. Quem aqui quer ganhar um emprego melhor? Muito bem. Então fala aí para o seu vizinho, diga assim: Deus, fala aí, só dá sementes para quem semeia. Você é semeador? Você é semeador? É? 2 Coríntios 9:10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimentar, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, multiplicará os frutos da vossa justiça, vai enriquecer vocês em tudo para toda generosidade. Deus enriquece para quê? Para ser generoso. O texto diz aqui: Ele vai aumentar a tua sementeira. Qual é a tua sementeira? É a tua fonte de renda, é o teu emprego, é o teu trabalho, é a tua empresa. Ele aumenta e multiplicará os frutos da justiça. Mas o que é isso? Quando você é justo, com a tua sementeira, com o que Deus te dá, então Ele vai multiplicar. Você está sendo justo, é semeador, é obediente, então espere multiplicação. Deus vai abençoar a tua empresa, se você é empresário, Deus vai abençoar o teu salário, vai multiplicar o teu salário. Sabe por quê? Porque salário não é nada mais do que um leasing. Um leasing que você recebe pelo seu potencial e a sua competência de trabalho. O teu salário não é nada mais do que o pagamento da tua mão de obra, o que você produz. Quanto mais você cresce, quanto mais você se qualifica, quanto mais você é um funcionário melhor, espere a sua sementeira ser multiplicada. Espere a multiplicação do teu pão. Diz aqui que Deus não faltará pão para te alimentar. Entendeu? Ele diz: Ele vai te enriquecer em tudo para que você se torne generoso. Agora, o enriquecimento é para você egoisticamente ficar só para você? Não, ele está dizendo que é para você praticar generosidade. O que é generosidade? Generosidade é você dar, é você ser liberal. Entendeu? Ah, mas eu já pratico, eu dou esmola. Eu pratico caridade. Esmola e caridade praticamente a mesma coisa. Caridade você dá para quem é carente, para quem tem carência. Quem tem carência não tem para te restituir, entendeu? É carente.
É obrigação nossa sermos caridosos, sim. Olha alguém que não pode dar, mas você está dando carência. Você está dando caridade a ela e você sabe que daquela carência você não recebe nada. Porque é uma terra infértil. Você sabe que a semente que você está dando para a carência é uma semente que vai morrer nela. Mas quando você dá uma semente de generosidade, você sabe que a semente da generosidade vai responder para você. Semente de generosidade se multiplica. Semente de generosidade não morre, continua tendo vida. Amém? Capítulo 10 de Atos. Não abra não, mas depois você lê a história. Você vai encontrar um sujeito chamado Cornélio. Olha o nome do sujeito. Cornélio. Era um capitão do exército romano. A Bíblia diz que Cornélio, ele praticava generosidade, esmolas, praticava caridade, mas praticava generosidade, era um homem generoso. A Bíblia diz isso lá. E um dia Cornélio estava orando e havia praticado o que ele fazia e prosperou muito. Ele recebe a visita de um anjo. O anjo chega com Cornélio e diz assim: Cornélio, estou aqui para dizer para você que a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas, as tuas ofertas de generosidade chegaram aos ouvidos de Deus. Por isso Deus está mandando alguém na tua casa. Deus já até falou com o sujeito. Pedro estava em Jope. Então, de repente, o anjo vai lá, ao mesmo tempo que estava falando com Cornélio, estava falando com o anjo, com Pedro. Pedro vai lá na casa do Cornélio, assim, assado. Porque hoje vou fazer uma revolução. A sua oferta, a sua semeadura, é um código que toca o coração de Deus e abre portais no céu. Às vezes nós semeamos, nós pegamos uma oferta e damos assim. Mas quando nós entendemos que a sua oferta de generosidade, ela abre códigos no céu, ela abre portões no céu e ativa a mão de Deus, Deus vai te prosperar e vai te abençoar. Deus te visita. Manda anjos na sua casa, manda anjos na sua empresa, manda anjos nos seus negócios. Porque sabe que a tua generosidade chegou a Deus. Cornélio fazia sem entender isso. Então, querido, ele está dizendo, Deus faz por intermédio da gente. Ele quer que você enriqueça para ser generoso. Por isso que Deus faz através de nós. Deus quer te prosperar? Quer. Deus quer aumentar a tua sementeira? Quer. Deus quer aumentar a sua vida financeira? Eu te perguntei, se você quer melhorar a sua vida financeira, quem quer? Você quer de verdade? Deus só dá semente para quem semeia. Você entendeu? É o que ele está dizendo aqui. Se eu pudesse resumir numa frase só, é: Deus só dá semente para quem semeia. O que ele quer dizer? Não adianta. Sabe por que Deus não dá prosperidade para muitas pessoas? Sabe por quê? Porque sabe que essas pessoas não semeiam. Elas comem tudo. Lembra dos pobres que eu falei? Elas são egoístas. Elas ficam só para elas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabia que em dezembro, aqui na igreja, nós precisamos pedir oferta para ajudar a pagar as contas da igreja, aluguel e tudo mais? Sabe por quê? Por quê? Muita gente nem dizimou. E seria o mês de dobrar salário, dobrar arrecadação.
Por causa do 13º. Sabe quantos entrou de oferta de gratidão? Quantas pessoas chegaram juntos? Deus só dá semente para quem semeia. Você é semeador? Você que está na internet também está ouvindo, receba aí. Deus só dá para quem semeia. Então fala para o seu vizinho e diga: seja um semeador. Se você quiser semear, semeie. Se você quiser colher, semeie. Porque quanto mais você semear, mais semente Deus te dá. Entende? Deus aumenta a sua sementeira. Deus multiplica a sua sementeira. Eu falei com a minha esposa, falei, poxa, a gente precisa entender isso. A segunda chave, fala para o seu vizinho, diga: a chave para uma colheita garantida é, fala aí. A chave para uma colheita garantida é a sua semeadura. Gênesis 26:12. Semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1. Quer dizer, todas as sementes produziram. Porque o Senhor o abençoava. Quem o abençoava? Ele semeou na terra e naquele ano colheu 100%. Porque o Senhor o... Verso 13. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. A riqueza e a prosperidade é fruto de quê? Da sua semeadura. Sim ou não? Ficou rico. O 14 diz: possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E o rei dos filisteus, Abimeleque, eu acho que era o nome do sujeito, chega para ele e diz assim: sai da nossa terra, porque você está ganhando todo o lucro aqui. Ele estava numa terra chamada Gerar. A Bíblia diz que ele desceu para a terra de Gerar num tempo de seca, num tempo de fome, num tempo de sequidão, num tempo de escassez. Mas Isaac levou a semente. Ele era um semeador, você entende? Nós queremos melhorar o emprego, mas muitas vezes não queremos semear. Temos dificuldade de semear. Eu sempre ouvi isso desde a do início da minha conversão. Eu sempre ouvi as pessoas dizendo: a última coisa a converter numa pessoa é o bolso. Você já ouviu isso? Hã? Pois é. A última coisa a converter é o bolso. Sabe por quê? Porque todo mundo tem aqui dentro instalado um dispositivo chamado mesquinharia. Munheca de samambaia, munheca de porco. Está tudo instalado dentro da gente. Você já leu a história do jovem rico? Quantos já leram? Senhor, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus diz: conhece os mandamentos? Sim, eu os conheço e os pratico desde a infância. Não matarás, não roubarás. Isso eu pratico desde a minha infância. Aí Jesus diz assim: você é um bom religioso, mas falta uma coisa para você. Seu problema é a sua riqueza. Vende tudo o que tem, dá aos pobres e me segue. Você terá um tesouro no céu. A Bíblia diz que o sujeito baixou a cabeça e foi embora porque era muito rico. E Jesus não queria fazê-lo pobre. Jesus só testou. E para provar para ele mesmo que o problema dele era o dinheiro, era o materialismo, não tinha nada de espiritual, entendeu? Aí quando você vai para a morte de Jesus, depois da morte de Jesus, depois da ressurreição, você conhece um outro homem chamado José de Arimateia. Quem ouviu falar de José de Arimateia? A Bíblia diz: José de Arimateia era um homem riquíssimo, de muitas posses,
e possuía um túmulo nas pedras, porque os pobres enterravam no chão e os ricos compravam um túmulo nas pedras. Ele diz, ele possuía um túmulo na pedra que tinha comprado, nunca tinha sido usado, e comprou um jardim ao redor do túmulo, e foi lá com Pilatos e disse, eu quero comprar o corpo de Jesus. Ele comprou de Roma o corpo de Jesus, pagou, e botou naquele túmulo que ele havia comprado para a família dele. Só que o texto especifica, José de Arimateia era riquíssimo e era discípulo de Jesus. Leia a história para você vai ver esses pequenos detalhes. É aquilo que eu sempre digo da Bíblia. A Bíblia, as verdades que nós precisamos estão nas entrelinhas. E você precisa aprender. Está lá, José de Arimateia era riquíssimo e era discípulo de Jesus, e compra o corpo de Jesus e manda embalsamá-lo e faz todo aquele cerimonial que nós sabemos. Por que eu usei a história do jovem rico e do José de Arimateia? Os dois não eram ricos? Os dois não queriam as mesmas coisas espirituais? A diferença é que José de Arimateia era discípulo de Jesus e o jovem rico era discípulo da sua própria ganância. Você está entendendo, irmão? Deus quer fazer você pobre? Não. Ele só quer que você seja discípulo dele. Só que o discípulo dele faz o que o mestre manda, faz o que o Senhor pede. Sim ou não? E o nosso amigo Isaac prosperou. Está vendo aqui essa batata? Hoje de manhã Deus falou comigo. Eu sempre compro batatas, não falta batata doce em casa. Eu tomo café, como no café, no almoço, na janta. Aí eu olhei para ela, eu falei, vou te cozinhar hoje. Aí eu vi que ela nasceu. E ela estava lá, só tinha ela. Aí eu vi que ela brotou. E eu fiquei olhando. E Deus começou a falar comigo, disse, esse é o poder de uma semente. Toda semente já tem poder nela. Que independentemente de solo, se está plantada ou não, ela cumpre o seu propósito. Você está entendendo? Ela cumpre o seu dever. Toda semente que você semear, ela tem poder de nascer, de romper com qualquer tipo de solo. Por que Isaac prosperou? Por que Isaac prosperou? O Senhor abençoava e porque ele tinha semente, ele semeou. Porque nenhum dos moradores, dos agricultores de Gerar conseguiram ter a colheita que o Isaac teve. Você está entendendo? Porque ele sabia que o poder não está na terra, está na semente. Então Deus começou a me ministrar hoje pela manhã. Eu falei, Jesus, não vou nem comer mais esse negócio. Tem que arrumar um solo e plantar. E vou dar para a Maria Alice. Você já deu uma para a Maria Alice? Acho que eles comeram, não plantaram. Da outra vez estava brotando, né? Que lá vocês têm mais terra do que eu. Quem tiver terra que quiser levar, leve. Porque você vai ter em 2 meses, 3 meses, você vai ter batatas aqui para comercializar. Você entendeu? Falei, nem vou mais comer um negócio, você já ministrou no meu coração. Você entende, irmão, o que eu estou dizendo para você? A sua semente tem poder. Deixa eu te perguntar uma coisa. Ou te falar primeiro e te pergunto depois. Toda semente que Deus te deu, não era para você comer tudo. Todas as sementes que Deus te deu ao longo de 2001, não era para você comer tudo.
Você tinha que pegar um pedaço daquela semente, um pouco daquela semente e falar: eu vou semear para 2022. Quanto Deus te deu? Quanto Deus te abençoou? E muita gente não foi nem grato no final do ano, de trazer uma oferta de gratidão, dizer: Senhor, está aqui. O Senhor me abençoou. E eu estou plantando a minha semente que vai brotar. A tua semente tem poder, viu? Tudo que sai da sua vida em forma de semente, de semeadura, nunca mais sairá da tua vida em forma de colheita. Entendeu? Isso aqui é uma mensagem poderosa. Não tem terra, não tem adubo, não tem nada. Mas o poder de brotar, de crescer, de frutificar, está dentro da semente. Essa batata, essa raiz, esse tubérculo é uma semente. Você entendeu? Eu quero fechar aqui nesse texto. Fala para o seu vizinho e diga: o principal código para você prosperar chama-se obedecer aos princípios de Deus. Sabe por quê? Não adianta a gente chegar e orar. Eu aprendi uma coisa. Toda pessoa que não é dizimista, eu não oro. A pessoa chega: pastor, ora que estou desempregado, ora por mim, para Deus abençoar minha vida. Você é dizimista? Estou perguntando agora. Sabe por quê? Porque eu descobri isso. Coisa financeira tem a ver com a prática da semeadura da semente, do cumprimento dos princípios financeiros. Não dá para você orar para uma pessoa que seja infiel. Entendeu? Você conhece uma pessoa que é fiel 2 meses, 3 meses, depois para? Deus começa a multiplicar o dízimo, começa a multiplicar o salário, aí a pessoa diz: pô, está aumentando meu dízimo, não vou mais dar tudo isso não. E eu já vi promoção de gente, já vi uma igreja, uma vez eu peguei um folhetinho lá em Madureira, alguém dando, estava assim: inauguração da igreja tal, aqui nós cobramos somente 5% do seu dízimo. Olha só, que loucura, muita maluquice, e o povo está vivendo doido. Por isso que essa geração não é uma geração pós-modernidade, da pós-modernidade. Isso se chama agora transmodernidade. Entendeu? A nossa geração, o nosso tempo agora é transmoderno, não é mais pós-moderno. É transmoderno porque virou o transgênico. Tudo é trans. Hoje nós temos cão trans, que é mistura de uma raça com outra. Hoje nós temos frutos, árvores trans, pessoas trans, seres humanos trans. Um dia desse eu vi uma pessoa com um aspecto de um animal e diz: não, eu posso ser o que eu quero. Tem gente que não quer mais ser humano, quer ser qualquer coisa, menos humano. Vocês estão entendendo? É a geração transmoderna. Nós não podemos alterar algumas leis, alguns princípios. Deuteronômio, aliás, Levítico 26, 3. Se vocês seguirem os meus decretos, as minhas leis, e obedecerem aos meus mandamentos, e os colocarem em prática, eu lhes mandarei chuva na estação certa, e a terra de vocês dará sua colheita, e as árvores do campo de vocês irão frutificar. 5. A debulha de vocês prosseguirá. Debulhar os cereais.
Vocês vão debulhar até a colheita das uvas, e a colheita das uvas prosseguirá até a época da plantação, e vocês comerão até ficarem satisfeitos e viverão em segurança na terra de vocês. Promessa de Deus. Mas tem que obedecer os mandamentos. Tem que obedecer. Então não tem sentido prosperar sem obedecer. Agora, eu também nunca vi uma pessoa que obedeça e que siga os princípios que não prospere. Está na palavra, é promessa. Entende? Dizimar é princípio? Ah, mas eu estou ouvindo fulano na internet que está dizendo que agora nós vivemos na época da graça, não podemos mais dizimar. Peça a ele um versículo que prove isso. Sabe quem prega contra dízimo? Mão de porco, munheca de samambaia, mesquinho, amarrado, avarento, pobre de espírito, miserável na alma. Eles pregam contra o dízimo. Por quê? Dizimar é princípio de Deus. Vem antes da lei. Entende? Ah, mas Jesus não falou de dízimo. Não falou porque Jesus pregou para os judeus. Ninguém precisa ensinar para judeu dizimar ou ofertar. Porque desde a primeira consciência que ele tem, dos 7 anos, até os seus 12, 13 anos, ele vai estudar a Torá com rabinos. Entende? Ele é chamado de filho da lei. Aí tem o bar mitzvah, quando completa 12 anos, 13 anos. Ele ganha maioridade espiritual. Mas pega um menino de 12, 13 anos. Por isso que Jesus ensinava no templo os rabinos, com 12 anos. Confundia a cabeça dos sábios. Sabe por quê? É ensinado na lei. E um dos princípios da lei ensinado é dizimar. Então, financeiramente você não ensina o judeu, porque ele aprende. Ele está codificado. Não tem necessidade de falar de dízimo para judeu. Entendeu? Não tem. Por isso que uma vez Jesus encontra os fariseus e diz assim: vocês são muito bons dando dízimo, hein? Vocês dão dízimo até do hortelã, do endro. Endro, coentro. Nada de endro, não, é coentro. Do coentro, da hortelã, não sei mais de quê. Vocês são bons nisso, vocês são certinhos nisso. Mas você tem uns problemas. Vocês têm hipocrisia. Vocês são falsos. Entende? Aí Jesus diz assim: eu quero misericórdia. Não deixem de dar o dízimo, mas também não deixem de praticar misericórdia. Entende? Jesus não está desqualificando dizendo que não precisa de dízimo. Isso está confirmando que tem que fazer aquilo e tem que praticar a justiça. E outros textos da Bíblia. Então, querido, deixa eu te dizer, dizimar é o seu dever, é sua obrigação, porque o dízimo não é seu. Eu também não sou obrigado a ler tudo aqui para você, mas lá em Levítico capítulo 27 diz, e vá procurar o texto se você quiser aprender, diz assim: 10% da terra é minha, eu só estou locando para vocês, eu só estou arrendando para vocês. Está cheio de parábolas de Jesus. Lembra daquele administrador que arrendou a parte e depois ele vem cobrar? Vai ler a história e vai entender. Deus te arrendou parte da vida para você. Tudo que você tem é um arrendamento. Mas Deus quer a parte dele. Entende? Isso é princípio, é mandamento. Só temos que aprender. Agora, é incoerente a gente querer a bênção não praticando o princípio. Entende? Um dia Jesus chegou para eles e falou assim: sabe qual é o problema de vocês? Dessa geração? É ficar querendo agradar a Deus, mas servindo a Mamon. Quem é Mamon? É o dono do dinheiro, o dono da riqueza material, humana. Então Jesus diz assim: tem que decidir, amigo. Entende? Tem que decidir.
Um dia alguém chegou para Jesus querendo pegar Jesus na pegadinha. Falou assim, pegaram uma moeda e falaram assim: Senhor, é lícito ou não pagar tributo a César, a Roma? Aí Jesus disse assim: me dá aí o dinheiro do tributo. Alguém deu uma moeda, Jesus olha assim, de um lado da moeda tinha uma assinatura, de um outro lado da moeda tinha o rosto, a efígie do imperador romano. Jesus pergunta assim: de quem é essa assinatura e de quem é essa cara aqui estampada na moeda? Ah, é de César. Jesus diz: então dê a César o que é de César, mas dê a Deus o que é de Deus. Entendeu? Tem a parte do César, que você tem que pagar, que são os seus impostos, são as suas obrigações. Mas tem a parte de Deus. Só que quando chega na parte de Deus, ah, Senhor, tu sabes, né, como é que é a minha situação, sabe, Senhor, eu sei que o Senhor entende, o Senhor é o dono do ouro e da prata, o Senhor não tem necessidade desse saláriozinho que eu tenho aqui, dessa pequena mixaria aqui do meu dízimo, então não vai faltar para o Senhor. Amém, Senhor? Aí Deus olha para você: eu só não te dou um cascudo porque o peso da minha mão estouraria a sua cabeça. Aí Deus fica na dele, segura a onda. É porque Deus não é nervoso como a gente, né? Que às vezes quando a gente não consegue fazer um negócio, você se ira, mas só você, né? Você não consegue fazer isso no fulano. Mas aí Deus diz: pode fazer o que você quiser, o dinheiro é seu, você disse que é seu, não reconhece nem a minha parte. É incoerente buscarmos a bênção de Deus quando nós não praticamos os princípios de Deus. Então, se não colocarmos os princípios de Deus na nossa vida, no quesito financeiro, é difícil Deus nos abençoar. Ele diz: se você praticar, eu mandarei a chuva na estação certa. Não virá fora do tempo, ela vem na estação certa. O que é chuva? É a bênção, é a prosperidade. Ele diz: a tua terra dará a sua colheita, as árvores do campo darão o seu fruto. Jesus está falando para, Deus está falando para agricultores que viviam disso. Aí ele diz: a debulha vai seguir a colheita das uvas. Ou seja, nenhum momento vai faltar emprego para você, porque você vai estar debulhando os teus cereais e ele vai entregar para a safra da uva. Quando você terminar a safra de debulhar dos cereais, já começa a estação das uvas, as uvas já estão produzindo, você já entra na outra colheita. Olha que coisa tremenda. Ele diz: aí você passa a colher a uva, e a colheita da uva vai prosseguir, vai continuar até a época de plantação de novo. Prosperidade contínua, colheita contínua. Vamos entender isso, igreja, povo de Deus. Ah, eu trabalhei um mês, parei, fui demitido em 5 meses, fiquei 5 desempregado, consegui um emprego de novo, estou mais desempregado mais um ano, consegui um emprego de novo, fiquei mais 5 meses desempregado, agora fui demitido. A colheita, para quem é fiel, para quem é semeador, para quem é generoso, para quem semeia a sua semente, Deus dá semente para quem semeia a semente. Deus não dá para quem não semeia. A colheita segue. Terminou uma coisa, Deus abre uma porta. Fechou uma empresa aqui, não tem mais nada para você. Pode ter certeza que antes de você fechar, de você assinar o contrato de rescisão de contrato, um outro já está se abrindo para você. Sabe por quê? Porque a bênção de Deus te acompanha. Deus olha para você e sabe que você precisa prosperar e ser abençoado. O homem fecha a porta para você, mas Deus continua com a mão dele sobre você. Você entende isso? Nós estamos em tempos proféticos. Hoje ainda é o 8º dia
de 12, de um tempo profético. Então hoje você pode voltar para Deus e dizer: Senhor, eu quero me redimir. Você tem até o dia 13. Eu vou fazer aquela oferta de sacrifício. Sabe aquela, Senhor? A oferta de parto. Sabe qual é a oferta de parto? Aquela que vem rasgando tudo que dói em você. E você diz assim: meu Deus, hoje está nascendo um filho dentro de mim. Está saindo. Porque eu não podia fazer esse sacrifício. Ih, apóstolo, agora você está pregando a prosperidade. Não, eu estou pregando a riqueza de Deus para você. Quer reinar? Essa é a visão do reino. Você não é pobre, Deus não te chamou para ser pobre. Embora tenha gente que escolheu e decidiu ser, decida ser rico. Ah, apóstolo, mas a minha família todo mundo é pobre. Pois decida ser aquele que vai romper a madre. Decida ser aquele que vai mudar. Sabe o que eu vejo, querido? Um monte de gente trabalha que nem um escravo, é enganado, vende coisas, os outros não pagam, trabalha como escravo, não conquista nada, está sempre devendo. Aí você olha para a vida dele, inclusive crente. Aí você diz: o que há com fulano? Pergunta se ele é dizimista. Pergunta se ele é generoso, se ele é ofertante. Pergunta se ele honra princípios de Deus. Como é que ele quer a bênção de Deus? É incoerente. O outro está desempregado, vem para a igreja todo dia, ora, jejua, busca Deus, arruma um emprego, some, vai embora, desaparece. A bênção que ele queria se tornou uma maldição na vida dele. Como é que quer ter a bênção de Deus? Vamos crer na palavra. Deuteronômio 8, 17 e 18. O Senhor diz assim: quando você entrar na terra que eu prometi dar para vocês, na terra de fartura, de prosperidade e bênção, quando você começar a enriquecer, prosperar, conquistar, verso 17 ele diz: não digas no teu coração, os meus braços me adquiriram toda essa riqueza. Verso 18: porque é o Senhor que dá a você sabedoria, inteligência e força para adquirir riquezas e prosperar. Você entendeu? Nada é atribuído a mim e a você. Até a inteligência, a habilidade para criar é dada por Deus. E eu tive um insight, tive uma revelação. Essa manhã eu acordei 5 horas da manhã, não dormi mais. Eu queria dormir, mas eu não dormi. Então eu falei: então vou orar. Mas Deus falou alguma coisa comigo. E 6 horas da manhã eu estava no computador escrevendo, criando um negócio, até uma logo que Deus já me deu. Eu fui trabalhar ela, falei: não, preciso botar isso para funcionar. E Deus me deu estratégia. E é de onde eu estou colhendo algum fruto já. Deixa eu te falar uma coisa. Todos os insights, as revelações que você receber, tudo vem de Deus. Até os sonhos vêm de Deus. E às vezes Deus vai te dar um sonho que você nem sabe o que significa, você nem sabe para onde vai. Mas como você está alinhado com Deus, Ele vai te direcionar para o cumprimento do sonho.
Você entendeu? José sonhou. E ele chega para o pai e fala assim: pai, reuniu os irmãos tomando café na mesa, falou: gente, eu tive um sonho ontem à noite, esquisito. Que sonho, José? Não, eu vi que haviam 12 estrelas, 11 estrelas, melhor dizendo, o sol e a lua, e a minha estrela, a 12ª estrela, que era minha, eu vi as 11 estrelas e o sol e a lua se prostrando perante a minha estrela. Não é estranho esse sonho? E até o pai, a mãe, todo mundo falou: ué, o que você quer dizer com isso, José? Quer dizer que o papai e a mamãe vão se prostrar a você e nós, seus irmãos? Eu não sei. Porque quando você está alinhado com Deus, quando você tem um coração em Deus, Deus coloca sonhos para você que você nem sabe o significado, mas eles são proféticos. É que Deus quer te colocar lá. Aí outro dia estava todo mundo sentado na mesa tomando café, lá vem José. Ganhou até o apelido de o sonhador. Ah, veio o sonhador. Aí diz: gente, tive um sonho estranho ontem. Aí alguém pergunta: o que tu comeu, José? Vamos logo identificar o que você comeu, porque o que você come também faz você sonhar. Aí ele disse: não, sabe o que é? É que a gente estava juntando feixes de colheita de cereais, e cada um fazia o seu feixe, e os feixes dos meus irmãos, de todos vocês, se prostravam diante do meu feixe. Ele nem sabia. Mais uma vez ele é repreendido, mas ele estava sabendo, porque tem coisa que você não vai saber, só Deus. Quando ele falou dos feixes, Deus já estava profetizando, disse: olha, você vai juntar os cereais, durante 7 anos tu vai armazenar, para depois dar para todo mundo, vender para todos. O maior projeto financeiro foi criado por José, a maior estratégia. A Bíblia diz que José foi tão sábio na questão administrativa, que ele criou um modelo, o modelo do José, o modelo financeiro de José. Sabe qual foi? Ele comprou todas as terras do Egito para Faraó. Está lá na Bíblia. Aí sabe o que ele fez? Chamou todos os proprietários de terra e disse assim: agora tomem de volta a terra de vocês, como proprietários dela agora que o Egito comprou tudo. Nós estamos arrendando para vocês a terra, vocês têm direito de trabalhar a terra, dei apenas uma quinta parte. Quer dizer, dei 20% de todo o lucro da terra, 20% é de Faraó, e 80% é para vocês, mas a terra agora pertence ao Egito. Ninguém ficou sem terra, ele praticou a justiça social, deu emprego para todo mundo, e agora eles trabalhavam a terra, mas 20% de tudo, todo o lucro, ficou nas mãos do Egito, e José enriqueceu o Egito. As estrelas representam o governo. Ele não sabia, mas se tornou o governador. Você entendeu? Todo mundo diz assim: ah, José foi apenas o cara que salvou o Egito. Não, José salvou o Egito e o mundo todo de então, inclusive o seu povo judeu, de ser extinto, de morrer, de acabar com a miséria e com a fome. Você entendeu, irmão? Então eu quero nessa hora orar com você.